Olá, pessoal! Já se inscreva e deixe seu like. Os evangelhos são o coração do Novo Testamento. Eles contam a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entre eles, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ocupam um lugar especial. Esses três evangelhos compartilham uma perspectiva semelhante sobre a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Eles são chamados de sinóticos porque podem ser vistos juntos, sinóticos. Eles oferecem uma visão harmoniosa de Jesus, mesmo destacando diferentes aspectos de sua missão e mensagem. Os evangelhos sinóticos são essenciais para a compreensão do cristianismo. Eles são nossa principal fonte de informação sobre Jesus. Esses livros não são meras biografias, são testemunhos de fé, proclamando Jesus como o Messias e Salvador do mundo. Através de seus relatos da vida, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição de Jesus, os evangelhos sinóticos revelam o plano de salvação de Deus para a humanidade. Esses três evangelhos são como janelas para a vida de Cristo. Cada evangelho fornece uma perspectiva única, mas eles se complementam e se enriquecem mutuamente. Ao estudá-los juntos, ganhamos uma compreensão mais profunda de Jesus e seu significado para nossas vidas hoje. Eles nos convidam a encontrar o Cristo vivo e a seguir seus passos. Os evangelhos sinóticos não são apenas documentos históricos. São palavras vivas que continuam a desafiar, inspirar e transformar vidas. Nas sessões seguintes, vamos nos aprofundar nas características únicas de cada evangelho. Exploraremos suas semelhanças e diferenças e descobriremos os tesouros que eles guardam para nós hoje. Os evangelhos sinóticos apresentam um retrato convincente de Jesus de Nazaré. Nascido em Belém e criado na pequena cidade de Nazaré, Jesus cresceu em uma humilde família judaica. Aos 30 anos, ele começou seu ministério público, proclamando a boa nova do reino de Deus. O ministério de Jesus foi marcado por ensinamentos poderosos, curas milagrosas e uma mensagem radical de amor e perdão. Os ensinamentos de Jesus foram revolucionários. Ele desafiou as normas religiosas e sociais de seu tempo, enfatizando o amor, a compaixão e a humildade. Ele ensinou sobre o amor de Deus por todas as pessoas, a importância do perdão e a vinda do reino de Deus. Ele falava em parábolas, usando histórias do dia a dia para transmitir profundas verdades espirituais. Ao longo de seu ministério, Jesus realizou numerosos milagres. Ele curou os enfermos, expulsou demônios, acalmou tempestades e até ressuscitou mortos. Esses milagres não eram meras demonstrações de poder, mas sinais do amor e da compaixão de Deus pela humanidade. Eles demonstraram a autoridade de Jesus sobre a doença, o sofrimento e até a própria morte. No centro da missão de Jesus estava seu papel como o Messias prometido, o Salvador do mundo. Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus, oferecendo o perdão dos pecados e o dom da vida eterna. Ele foi voluntariamente para a cruz, tomando sobre si os pecados do mundo. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus venceu o pecado e a morte, abrindo o caminho para que a humanidade se reconciliasse com Deus. Os evangelhos sinóticos oferecem um vislumbre da vida e ministério deste homem extraordinário. Eles revelam Jesus como um curador compassivo, um professor sábio e um líder corajoso. Através de seus ensinamentos, milagres e, finalmente, seu sacrifício na cruz, Jesus demonstrou o amor incondicional de Deus por todas as pessoas. O Evangelho de Marcos é o mais curto e cheio de ação dos 4 evangelhos. Acredita-se que seja o relato escrito mais antigo da vida de Jesus. Marcos apresenta uma narrativa vívida e acelerada, enfatizando a autoridade e o poder de Jesus. Ele retrata Jesus como o Filho de Deus, que veio para vencer as forças do mal e estabelecer o reino de Deus.
O Evangelho de Marcos é caracterizado pelo uso da palavra imediatamente. Essa sensação de urgência permeia a narrativa, destacando a natureza dinâmica do ministério de Jesus. Marcos enfatiza os milagres de Jesus, demonstrando seu poder sobre a natureza, doenças e forças demoníacas. Ele retrata Jesus como um homem de ação que enfrenta a oposição com ousadia e coragem. O Evangelho de Marcos também é notável por sua ênfase no segredo messiânico. Jesus frequentemente instrui seus discípulos e aqueles que ele cura a manter sua identidade em segredo. Esse sigilo adiciona um ar de mistério ao ministério de Jesus, sugerindo que sua verdadeira identidade será totalmente revelada posteriormente. A representação de Marcos de Jesus como o servo sofredor é central ao seu evangelho. Ele destaca a humanidade de Jesus, sua vulnerabilidade e sua disposição de suportar o sofrimento pelo bem dos outros. Ele enfatiza que seguir Jesus envolve tomar a cruz e seguir seus passos. Seção 4. Mateus. Jesus, o Messias prometido para Israel. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o cumprimento das esperanças e expectativas judaicas. Escrevendo principalmente para um público judeu, Mateus enfatiza a linhagem de Jesus até Abraão e Davi, destacando sua legitimidade como o Messias prometido. Ele apresenta Jesus como aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento e estabelece a nova aliança. O Evangelho de Mateus está estruturado em torno de 5 grandes discursos ou sermões, cada um apresentando um aspecto diferente dos ensinamentos de Jesus. Esses discursos incluem o Sermão da Montanha, o discurso da missão, as parábolas do reino, o discurso sobre a vida da igreja e o discurso do Monte das Oliveiras. Esses ensinamentos revelam Jesus como um professor sábio e autorizado, que traz a palavra de Deus ao seu povo. Mateus enfatiza o papel de Jesus como um professor que interpreta e cumpre a lei judaica. Ele apresenta Jesus como aquele que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Os ensinamentos de Jesus desafiam as interpretações legalistas dos fariseus, enfatizando a importância da retidão interior e de um coração transformado pela graça de Deus. O Evangelho de Mateus destaca o tema do Reino de Deus. Os ensinamentos e milagres de Jesus apontam para a vinda do Reino de Deus, um reino de justiça, paz e retidão. Mateus enfatiza que o reino é presente e futuro, já invadindo o mundo através do ministério de Jesus, mas também aguardando sua plena consumação no futuro. Seção 5. Lucas. Jesus, o Salvador para todas as pessoas. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Salvador compassivo, que veio buscar e salvar o perdido. Escrevendo para um público gentil, Lucas enfatiza a preocupação de Jesus com os marginalizados, os pobres, os doentes e os excluídos. Ele retrata Jesus como um Salvador misericordioso e compassivo, que oferece esperança e salvação a todas as pessoas. O Evangelho de Lucas é conhecido por sua qualidade literária e sua ênfase na oração e no Espírito Santo. Ele inclui várias parábolas e histórias não encontradas nos outros evangelhos, como o bom samaritano, o filho pródigo e o rico e Lázaro. Essas histórias destacam o amor de Deus pelos perdidos e seu desejo de acolher todas as pessoas em seu reino. Lucas enfatiza o escopo universal da missão de Jesus. Ele apresenta Jesus como o Salvador, não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade. Lucas destaca a preocupação de Jesus com as mulheres, os gentios e os pobres, enfatizando que a salvação de Deus está disponível a todos que creem. O Evangelho de Lucas também destaca a importância do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus e seus seguidores. Ele registra vários casos em que Jesus é cheio do Espírito Santo e enfatiza o papel do Espírito em capacitar os crentes para o testemunho e o serviço.